Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, dando início ao nosso curso de Vida Cristã. Amém? Vida Cristã é de suma importância para aquele que quer exercer um ministério cristão. Já irmão, peço que você dê um joinha e que você se inscreva no canal, em nome de Jesus. Vamos ao estudo? Vida Cristã. Introdução. Nos dias atuais, como nos dias da fundação da Igreja, existem pessoas que não vivem a fé e a renúncia, as quais são necessárias para servir bem a Deus. Pessoas que estão no Evangelho não buscando a salvação e tampouco por amor a Deus e a sã doutrina. São mesquinhas, com fome de poder e capazes de tudo para alcançar os seus objetivos, mas o fim delas é terrível. O verdadeiro servo de Deus deve viver uma vida de abnegação e fé, pois o verdadeiro sentido de dedicar-se à obra de Deus deve ser engrandecimento do nome do Senhor e a sua glória, pois fazer a obra de Deus visando autopromoção é intencionar roubar a glória pertencente somente a Deus. Neste estudo, vamos fazer uma reflexão de nossas vidas como crentes e servos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Então, irmãos, aqui pela introdução você já vê o teor desse estudo, né? Dessa matéria. E, de fato, nós vamos estar falando aqui de como, de fato e de verdade, ser um verdadeiro crente, né? Não adianta ser meio crente, né? Meio crente vai todinho para o inferno. É aquilo que eu costumo dizer. Meio crente, ele vai todinho para o inferno. Então, não dá para ser meio crente. Tem que ser crente de verdade. Amém? O verdadeiro evangelho. Primeiro texto. Muitas vezes em nossas vidas paramos para pensar se o evangelho que estamos vivendo e praticando é o verdadeiro evangelho. E se é o evangelho que Cristo nos deixou, ou se em algum lugar no passado o evangelho que vive hoje se afastou da sua originalidade no que diz respeito à vontade de Deus e às nossas vidas. A palavra evangelho significa literalmente boas novas ou boa mensagem. O que a humanidade mais está precisando é de boas novas ou boas mensagens, mas no que consistem essas boas novas? Amém? Você com certeza já parou para pensar, caramba, será que eu estou vivendo o Evangelho de Cristo mesmo? Né? Tem hora que a gente fala assim, para o mundo aí que eu quero descer, né? A coisa está complicada. A gente vai para a igreja muitas das vezes buscando a palavra de Deus, né? Buscando algo de Deus, e às vezes a gente se depara com coisas que infelizmente não são assim tão santas, né? E a gente vê aí que tem que orar mais, buscar mais a presença do Senhor, ler mais Bíblia, né? Bíblia é fundamental, gente. Sem Bíblia não tem igreja, né? É algo, uma outra coisa parecida, mas igreja não é. Amém? Em um mundo tão atribulado e cheio de maldade, onde o homem tem se afastado completamente da vontade de Deus, onde predomina a força, a ganância e a violência, todos os homens de bem esperam por uma palavra de conforto e pelo anúncio de dias melhores. As boas novas do Evangelho de Cristo vão muito mais além. Elas não propõem um alívio superficial, mas permanente, firmado na certeza, na salvação e no espírito da vida eterna. Então, irmãos, evangelho de verdade é aquele que prega a vida eterna. É aquele que prega o reino dos céus. E fica inventando historinha aí, né? Um monte de coisa por aí afora. De fato, não está preocupado com a pregação do evangelho de verdade. Então, o verdadeiro evangelho é aquele que traz uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna, uma palavra de vitória, uma palavra
que vai transformar a sua vida. Então, aqui, ó, Bíblia. Ah, mas eu penso assim. Então você cria lá uma religião, né? Fulanita, religião fulana, religião ciclana, religião do Zezinho. Mas não usa o nome de cristianismo ou de igreja evangélica, não, que aí você está cometendo um crime de falsidade ideológica, né? Não vai fazer isso em nome de Jesus. Amém? Jesus veio à Terra em um momento muito parecido com este. Momento muito difícil para o seu povo, a qual o povo de Deus havia caído em um sono profundo. A hipocrisia, o legalismo religioso, a prepotência e a mentira haviam tomado o lugar do temor a Deus. A misericórdia, o temor a Deus, a misericórdia e o amor fraterno. Então, Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio em um momento que a sociedade religiosa estava totalmente perdida. Totalmente legalista, totalmente fria, totalmente morta. E não é isso que Deus quis. Não é isso que Deus ensinou. Não é isso que a palavra de Deus ensinou. Né? E nós vemos que hoje também não é diferente. O evangelho hoje ele virou um bom negócio, gente. Vamos ser sinceros. Pessoas querem poder, querem autoridade, querem ser adorados, querem ser amados, querem ser respeitados, querem ser senhor das outras pessoas. E na verdade Jesus não ensinou nada disso. Jesus ensinou toalha e bacia. Jesus disse que aquele que quer ser grande seja o menor de todos. Né? Jesus ensinou que aquele que não se fizer como uma criança não vai herdar o reino dos céus. E as pessoas têm uma visão diferente, estranha do Evangelho, uma visão estranha de Jesus, que sinceramente não consigo conciliar a mente dessas pessoas ou da igreja moderna com a mente de Cristo, o ensinamento de Cristo. Não encaixa, é como se fosse uma outra religião diferente que cita, né, lá um ensinamento de Jesus, mas é difícil. Então, hora, nós estamos vivendo essa hora, né? Essa hora, como Jesus veio à Terra num momento como esse também, de frigidez espiritual. A Bíblia diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então nós estamos vivendo mais ou menos essas coisas aí. Amém? O povo de Israel estava sob o domínio romano, havia perdido sua liberdade e a sua identidade como povo de Deus. Embora o povo estivesse dominado, vivia uma relativa harmonia, né? Com o Império Romano, por parte de seus líderes. E essa aparente paz trouxe um terrível período de frigidez espiritual, né? Quando você está muito amigo do sistema, né? Muito amigo do mundo, você começa a ter uma parceria, né? Você começa a ter uma certa harmonia com o sistema ali, com o mundo, com as coisas mundanas, e aí tudo fica mais ou menos, né, em paz, politicamente correto. Mas Jesus disse que ele veio trazer espada, irmão. Ele disse que ele veio trazer espada. Jesus disse que ele veio trazer, foi para rachar mesmo, e trazer o homem de volta, né, à vontade de Deus, ao caminho de Deus. Então, não se iluda, não tem paz com o mundo. Esse mundo jaz no maligno, ponto final. Jesus falou isso. Amém? Deus não estava preocupado com a situação política, financeira, social ou com o ego ferido de Israel, mas sim com a sua condição espiritual. Deus havia separado o povo de Israel para a sua glória. Dá uma lida lá em Isaías 43, versículo 7. Ou seja, para que através desse povo o seu nome fosse glorificado e engrandecido, e com isso anunciado o seu amor e poder a toda a humanidade. Mas Israel estava dormindo. Quantas vezes o Senhor tem traçado planos para nós, mas nós estamos dormindo. Estamos dormindo demais, né? Dormindo no ponto. A igreja dorme no ponto, o mundo avança. A igreja dorme no ponto, o mundo avança. Né? Nós não podemos estar dormindo. A Bíblia diz que não tosquenejará, né? Não cochilará. Né? Então, a gente tem que estar atento, gente. Ligado. Acreditando que Jesus volta hoje. E a Bíblia fala que ele vem como ladrão. A gente não sabe o momento que o ladrão vem. O ladrão chega na tua casa, bota um recadinho, só, meia-noite eu vou te roubar, tá? Não. Então, nós temos que ter esse pensamento. Jesus,
ele vem a qualquer momento. Então, nós temos que estar ligados, acesos. Às vezes Deus quer fazer algo, né? Tem traçado planos para nós aí maravilhosos, mas nós estamos dormindo, espiritualmente dizendo. Jesus veio à Terra para pregar o Evangelho. Evangelho, para pregar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que havia se calado. E o Evangelho da salvação, da liberdade e do poder. Então, ele veio trazer o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que havia se calado, né? Será que o verdadeiro Evangelho tem se calado? O próprio Deus se tornou homem para manifestar o seu amor ao homem, dando por ele a sua própria vida, para que o homem fosse salvo. Dá uma lida lá em João 1:1. Não da situação socioeconômica e tampouco do seu ego, mas sim da maldição do pecado e da morte. Dá uma lida lá em Romanos 8, versículo 1 e versículo 2. O verdadeiro evangelho é a mensagem da cruz. Dá uma lida lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Então, irmãos, o verdadeiro evangelho, ele choca, ele quebra, ele balança, ele abala a estrutura, ele rompe relacionamentos, ele faz com que você, é como se você estivesse morrendo ali e vem ali o choque ali, tum, 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 para tu acordar. Esse é o verdadeiro evangelho. Quando Jesus veio à Terra pregar sua mensagem, foi um furor, foi uma loucura. Os líderes religiosos não aceitavam de jeito nenhum, porque eles não queriam mudar aquela situação que eles estavam ali. Então, não se engane. Verdadeiro evangelho é a mensagem da cruz, é a pregação da palavra verdadeira, é aquele evangelho que ensina o caminho do céu. Não tem jeito. Amém? Sem maquiagem, sem mimimi, sem historinha. É a verdade. Goste quem gostar, doa quem doer. Né? Então, esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que te desperta e você tem um novo fôlego de vida, uma novidade de vida, né? Algo diferente para a sua vida. Amém? O segundo texto aqui nós vamos estar dando hoje também. Esse texto é muito interessante, gostaria que você prestasse bastante atenção nele. Ele se intitula Um Rei Sentado em um Jumentinho. O povo de Israel estava sob o domínio romano. Embora existisse uma certa tolerância, né, entre ambos, o povo humilde esperava ardentemente pelo momento de ser livre, pois, ao contrário dos ricos e influentes, o povo pobre sofria terrivelmente. Israel sempre esperou o Messias, que iria libertá-lo da opressão do inimigo. Dá uma lida lá em Miqueias 5, versículo 2. Eles esperavam um Messias guerreiro, que iria entrar em Jerusalém montado em um cavalo branco, com um grande exército bem armado atrás dele, vestido com uma reluzente armadura e que iria libertá-los da opressão romana. Quantas vezes em nossas vidas nós queremos as soluções para os nossos problemas e fantasiamos muitas, mas quando Deus envia a solução, nós não damos atenção a ela e simplesmente a desprezamos. E se não fosse muito, nós ainda reclamamos com Deus porque ele não nos dá atenção. Então, irmão, o que Israel esperava e a verdade eram coisas diferentes. Israel esperava um Messias guerreiro, que iria livrá-los ali da opressão romana. Tanto é que os zelotes, né, tinham essa crença e eles acreditavam nisso aí de verdade. Mas não é isso que Deus queria. Deus queria libertar eles da maldição do pecado e da morte. Deus queria libertar eles da maldição da morte, do pecado. Deus não estava preocupado com Roma, com quem quer que seja que estivesse ali. Deus estava preocupado em libertar o povo de Israel dos seus próprios pecados. Então, irmão, muitas das vezes nós buscamos uma solução, Deus dá essa solução, mas nós estamos tão desligados, nós fantasiamos, nós projetamos uma solução ali para nós. Eu quero se for assim, eu quero desse jeito aqui. Que a solução vem, nós não enxergamos e ainda ficamos reclamando com Deus porque Ele não mandou. Amém? E na verdade, Ele já mandou, nós que não enxergamos.
Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Não estava armado e vestia-se com simplicidade, com sandálias surradas de couro. Atrás dele havia um grupo de homens comuns e ninguém dava nada por eles. Mas ali estava a solução. Jesus nos dá um exemplo sublime de humildade, verdadeira e profunda. Pois, sendo Deus, tomou a posição de servo para que o nome do Pai fosse glorificado por ele. Existem muitos servos querendo ser senhores. Será que isso não é justamente o contrário que Jesus fez? Nós vivemos o evangelho dos senhores, né, hoje. Dos reis, né, dos monarcas, dos poderosos, dos que querem ser adorados, dos que querem ser engrandecidos, dos que querem ser bajulados, dos que querem ser queridos pelas pessoas. Mas nada disso é evangelho. Evangelho é humildade. Evangelho é entender que ele tem que crescer e nós temos que diminuir. Tem um hino que fala, né, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. É justamente o contrário, né? E as pessoas pensam que são senhoras, né? Mas não tem Senhor. Senhor é Deus. Amém? Senhor é Deus. Nós somos servos de Deus. Hoje está sendo pregado um evangelho triunfalista, né? E fantasioso. Esse evangelho mais parece um conto de fadas. Bem diferente da palavra de Deus. Um evangelho que só ensina o crente a vencer. Né? Vencer de uma maneira mágica. Torna o bom desempenho financeiro como prova de crescimento espiritual. O evangelho da prosperidade é mais ou menos isso aí. Se você não tem um crescimento financeiro, você está em pecado, está errado. Alguma coisa está errada na sua vida. Este evangelho só prepara o crente para a bonança e prosperidade. Mas quando o crente passa por uma situação difícil na sua vida, não tem estrutura para suportá-la, pois ele aprendeu que o crente não passa por momentos difíceis. E quando isso acontece, esse crente despreparado fica desorientado, se autocondena, achando que não é digno de ser cristão. Tem muita igreja, a gente fala em igreja assim para a gente identificar, né? Mas não tem nada a ver com evangelho, com igreja evangélica. Mas eles ensinam isso aí, gente. E a pessoa não consegue muitas das vezes ter um desempenho financeiro bom, e a pessoa se acha em pecado e se condena de uma tal maneira que ela não consegue ter uma vida feliz mais, e essa pessoa acaba se afastando, né? E para essa pessoa voltar a dar uma oportunidade a si mesma de encontrar a Jesus através de uma igreja, vai ser bem difícil. Né? Vai ser bem difícil. Por quê? Uma das maiores coisas, as coisas mais difíceis a se superar é justamente a decepção. Amém? Então, nós temos que ter esse pensamento aí, essa visão, e tentar entender que evangelho não é só rosas, né? Tem espinhos também. Amém? Tem um hino antigo que fala isso, né? Pregadores de rosas, né? Prega os espinhos também. Quando esses crentes buscam a ajuda dos pregadores deste evangelho mágico, esses ministros acabam de fechar a tampa do caixão, pois nunca viveram a humildade de Cristo, pois são servos que querem mandar em seu Senhor. Leia João 16:33 e 2 Timóteo 4:5. Muitos hoje têm buscado fama, fortuna, realização pessoal. Estão longe da humildade de Cristo e de sua missão. Jesus foi um homem de grande simplicidade. Nunca buscou fortunas nem estrelato. Pelo contrário, nos deu exemplos maravilhosos de abnegação e de fé.
mas na maioria das vezes esses exemplos já foram esquecidos. Dá uma lida lá em João, capítulo 13, do versículo 1 ao 11. Dá uma lida lá. Amém? Onde estão os verdadeiros seguidores de Jesus? Pois se alguém se intitula cristão, deveria ser semelhante a Cristo. A lógica é simples, né? Jesus viveu pelo seu próximo e deu a sua vida por ele. Quantas vezes vemos um irmão passar por necessidade e ignoramos? Será que esse é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus? Que nós vivamos as nossas vidas e não nos preocupemos com ninguém? Não podemos orar a Deus pelos nossos irmãos necessitados, enquanto acumulamos bens e futilidades. Dá uma lida lá em João 6,34. Né? Que adianta você vai? Não, irmão, eu estou com fome, estou passando necessidade, eu vou orar por você. Toma vergonha, né? Pelo amor de Deus, né? Vai se converter, vai ler Bíblia, né? Está passando necessidade, você não tem como ajudá-lo, busca quem tem, reúne e ajuda essa pessoa. Amém? Oração não vai matar a fome da pessoa, não. A gente tem que ajudar a pessoa, na verdade, né? E se compadecer dessa pessoa, mover-se de íntima compaixão pela essa pessoa, na verdade. Jesus, durante o seu ministério, andou junto com os seus discípulos. Ele se assentou com eles em roda e lá ensinou verdades tão grandes e sem preço, né? Jesus sentava em roda com seus discípulos em sinal de igualdade, né? Hoje nós temos púlpitos, né, enormes, altos muitas das vezes, que faz uma separação entre Deus e o homem. Essa separação entre o sagrado e o homem já não existe mais desde o momento que o véu foi rachado lá de cima, né? E antes disso Jesus já havia unificado todo mundo ali em volta de si, trazendo ali todos como uma unidade, como um corpo, o corpo místico de Cristo, né? Mas tem gente que tem o pé lá em cima, né? Ou a cabeça lá em cima, o pé lá embaixo, igual aquelas pinturas, né, de Cavalcante, né? Pezão, cabecinha pequenininha, né? Essas coisas assim. Parece, né? Acontece isso aí, por aí afora. Graças a Deus que aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de coisa, não. Só lá para França, né? Lá para Suíça, graças a Deus aqui, graças a Deus não. Vamos lá. Hoje vemos Jesus durante seu ministério para os seus discípulos em roda e lá ensinou verdades tão grandiosas e sem preço. Hoje nós vemos ministros superstar, cheios de não me toques e sem compaixão. Ministros que se acham deuses infalíveis, inacessíveis, são tolos e hipócritas, pois nunca conheceram a Deus. Onde está a humildade e a simplicidade de Jesus nas vidas desses ministros? Dá uma lida lá em Mateus 11, versículo 28 ao versículo 30. Amém? Tem muita gente aí, gente que é praticamente um showman, né? Um artista. Quer ser artista de Hollywood, está no lugar errado. Porque o evangelho é para que nós venhamos a diminuir e ele venha a crescer, né? Passou disso, é doutrina de demônio. Jesus negou a si mesmo para cumprir a vontade de Deus, o Pai. Dá uma lida em Mateus 26, do 36 ao 46. E nos ordenou a fazer o mesmo. Dá uma lida em Mateus 10, versículo 38 e Mateus 16, versículo 24. É importante que você leia, tá, irmão? Essas referências para você não achar que eu estou falando de mim mesmo, né? Tudo aqui é Bíblia. em que prioridade temos posto Jesus em nossas vidas? Será que temos negado nossas vontades, planos e desejos para agradar a Deus? Ou temos auto-justificado nossos erros para vivermos bem com a nossa consciência? Mentir para si mesmo, né? Já dizia o poeta, é sempre a pior mentira. Então, nós mentimos muitas vezes para nós mesmos, né?
maquiamos alguma coisa ou outra e, na verdade, não queremos fazer a vontade de Deus ou não sacrificamos nada. Davi, certa feita, falou: como é que eu vou dar a Deus uma coisa que não me custou nada? Será que você já sacrificou algum projeto, algum plano para poder fazer a obra de Deus, para poder servir a Deus de fato, de verdade? Acontece. É importante que nós saibamos qual o grau que nós temos Jesus na nossa vida de prioridade, né? Deveria ser a prioridade A, mas isso aí é uma coisa de introspecção, né? Você tem que parar e pensar e fazer uma autoanálise da sua vida, do seu dia a dia. Essa matéria é uma matéria de cunho filosófico, é para você pensar realmente, é para chocar você, é para você despertar, é para você mexer com os teus sentidos, com os seus pensamentos, para botar você em xeque. Isso é uma matéria de cunho filosófico, justamente para fazer você pensar. Se formos de fato cristãos, então a prioridade de nossa vida deveria ser a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que cumpramos a sua palavra. João 14, 21. Talvez essa palavra tenha te incomodado de alguma maneira. Isso é muito bom, pois é sinal de que a sua consciência ainda não está cauterizada. Lembre-se, Jesus, um rei montado em um jumentinho. Esta frase pode mudar a sua vida. Guarda isso. João 12, do versículo 12 ao 36. Jesus, um rei montado em um jumentinho. Medita sobre isso. Amém? Se essa palavra te incomodou, é bom demais. Porque a sua consciência não está cauterizada. Porque a pessoa que está com a consciência cauterizada, você prega uma palavra como essa, de cunho filosófico para a pessoa pensar, a pessoa não vai descartar essa palavra e não vai nem surtir efeito na sua vida. Então, se você se sentiu incomodado com essa palavra, com essa aula de hoje, é porque Deus está trabalhando na sua vida e você realmente está em processo de crescimento espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo estudo.